Suelen, que foi vereadora durante 30 dias aqui na cidade de Timbó, substituindo o vice-presidente da Câmara de Vereadores, o Clauder Gaik, que teve que se afastar em função de uma viagem e, portanto, a suplente Suelen Lara acabou assumindo aí como vereadora durante esses 30 dias e vai falar para a gente sobre essa experiência, a primeira experiência dela como vereadora e também sobre projetos, porque nesses 30 dias a Suelen Lara apresentou alguns projetos aqui na Câmara de Vereadores de Timbó. Bom dia, Suelen. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes, a toda a equipe aqui da casa, né? E muito obrigada pela oportunidade. Tudo bem, Suelen, como é que foi então essa primeira experiência sentando numa cadeira de vereadora aqui da cidade de Timbó? Eu fiquei muito feliz. Num primeiro momento não acreditei que ia acontecer, até porque semanas antes do Clauder entrar em contato comigo, eu havia participado de um treinamento para vereadores e equipe de câmaras em Florianópolis, onde uma doutora em direito legislativo comentou que já estava em andamento que os vereadores não poderiam mais assumir a suplência com menos de 120 dias. Então, quando o Clauder entrou em contato comigo, eu demorei a crer que isso ia acontecer. Eu só acreditei que, de fato, eu assumiria a suplência quando o RH da Câmara de Vereadores me mandou a documentação para eu ter assinatura digital. Até ali eu estava duvidando que tudo ia acontecer. Então foi uma experiência muito boa e muito inesperada também. Muito bem, né? Assumindo aí uma cadeira na Câmara de Vereadores de Timbó e nesse período, um período curto, 30 dias, mas eu acompanhei também as sessões da Câmara em que você participou e acompanho, né? Sempre que possível, não presencialmente, mas acompanho aí pelo YouTube da Câmara de Vereadores, as sessões, e percebi que você apresentou alguns projetos e eu gostaria que você falasse dos principais projetos que foram apresentados por você durante esse período ali na Câmara de Vereadores e inclusive foram aprovados, né? Graças a Deus, né? Como eu tinha só 30 dias, então eu fui muito focada nas coisas que eu tinha intenção de ser a pessoa que proporcionou ou que trouxe determinadas pautas para o município. O primeiro projeto que a gente apresentou e graças a Deus foi aprovado aqui no município de Timbó foi um projeto de lei que veta a reprodução de conteúdo inadequado dentro do ambiente escolar, visando essa proteção nas escolas municipais. Por que eu digo isso? Porque, salvo engano, em fevereiro desse ano, o nosso governador Jorginho Melo já havia aprovado um projeto de teor semelhante que protege todas as escolas da rede estadual. Então, agora, a gente teve também essa cobertura da rede municipal. Eu tive muito, muito, muito apoio, principalmente dos pais, né, com relação a isso. E, claro, sempre tem um e outro que diz, não precisava, aqui em Timbó não tem. Aqui em Timbó não tem agora, né? Mas a gente precisa pensar, quando a gente fala em projeto de lei, quando a gente pensa num projetar da cidade, a gente não pode estar sempre criando leis e projetos reativos. A gente tem que estar sempre trabalhando o preventivo, pensando lá na frente, né? E querendo ou não, a gente tem recebido muitas pessoas de fora são culturas diferentes, tanto em sala de aula, né, quanto nos outros ambientes, e não por maldade muitas vezes, mas porque a pessoa culturalmente é acostumada a algumas coisas em outros lugares e que de repente não vê como ruim estabelecer determinadas atitudes dentro do ambiente escolar, que aos nossos olhos não é bom. Então, pensando nisso e pensando em situações que têm acontecido com bastante frequência ao nosso redor, não em Timbó, mas ao nosso redor tem acontecido muito isso de conteúdo inadequado dentro do ambiente escolar, seja por parte de professores, seja por parte de alunos, né? Então, foi com um olhar nesse futuro que pode ou não chegar, que a gente resolveu se prevenir. Graças a Deus foi aprovado, os nossos vereadores aqui em Timbó foram muito parceiros e todos têm essa mesma visão, né, de proteger as nossas crianças, porque afinal elas são o futuro do município, né?
Muito bem, esse foi um dos projetos aprovados. Teve um projeto também que você apresentou aí para dar mais transparência para as questões ligadas aos grupos aqui que se Os reúnem, né, aos conselhos. conselhos aqui da nossa cidade. Sim, logo que eu entrei, a gente já tinha essa demanda. Inclusive, era uma demanda que eu ia repassar para o nosso vereador Clauder, porque ele é nosso líder de partido, né? Então, quando eu tenho uma ideia, um pedido de projeto, a primeira pessoa para quem eu repasso é para ele, né? E eu tive a grata satisfação de ser eu mesma apresentar meu próprio projeto. Porém, meu projeto foi devolvido porque já existia um projeto vigente, inclusive que era de autoria do atual prefeito, o Flávio Bussi. E aí foi que, analisando o projeto, a gente contemplou a lei vigente com algumas coisas que eu trouxe no meu projeto. Então, a gente só complementou ele, uma emenda, né? E essas coisas que a gente trouxe para esse projeto, que visa dar mais transparência aos conselhos, uma delas que é fundamental é que a pauta da reunião do conselho agora ela tem que ser apresentada antes, de forma pública, com um link para que a gente possa acompanhar. Não sei se já aconteceu contigo, comigo já aconteceu, de participar de um determinado grupo e justo no dia que tu não vê, ou que tu não sabe, ou que tu não pôde ir, é debatida uma pauta importante que você gostaria de participar ou de opinar. Então, agora isso não vai mais acontecer. Tudo vai depender aí da fiscalização, tanto dos vereadores, como da comunidade, principalmente pais e mães, né? E para que a gente consiga estar mais próximo dos conselhos, porque os conselhos são muito importantes nas decisões do município. Algumas pessoas ainda não tomaram conta do quão importante é o conselho, tanto que tem decisões municipais que passam por esses conselhos, né? Não é tudo só na Câmara de Vereadores, não é tudo só na Prefeitura. Então, a gente, como cidadão, a gente já é naturalmente um fiscalizador. Então, a gente também precisa usufruir esse nosso direito e essa nossa competência também, né? Então, e a outra questão, além dessa de estar publicando a pauta antes com o link para que a gente possa acompanhar, também que estejam, né, nos sites aí onde tem a transparência do conselho, o estatuto, os nomes, algumas coisas já estavam até no outro projeto de lei, porém não eram cumpridos, né? Mas agora, dando prazo aí, a gente vai estar fiscalizando todos eles para que realmente possam estar dando essa segurança para a comunidade e essa transparência para a comunidade. Inclusive, eu vi no projeto a transmissão ao vivo, né, das reuniões dos conselhos. Isso. Também uma outra questão ligada aí. Além, então, desses dois projetos, que outros projetos, de forma resumida, você apresentou nesses 30 dias, Suelen? Então, a gente tem um projeto que ele ainda está em andamento, ele foi aprovado na Câmara de Vereadores, ele ainda vai para sanção e após sanção ainda é feita uma construção com ele, que é a indicação da criação do Fundo Municipal de Amparo à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que, na minha opinião, é um projeto que vai mudar os rumos dos autistas de Timbó, porque eu sempre digo o seguinte, a gente recebe, enquanto vereadora, pelo menos, já antes eu participava dos grupos ali das mães atípicas. Não tenho filho autista, mas por conta de uma amiga minha que é mãe autista, a gente criou um grupo, começou a juntar as mães para começar a fazer essa movimentação. E, tendo contato com essas mães, a gente viu que existe uma demanda muito alta de autistas em Timbó e que a saúde municipal, por falta de um pouco, né, questão de recurso, um pouco a questão de profissionais, essa demanda tem aumentado num volume muito grande e não tem, assim, tem tido um pouco de atendimento, mas não o necessário para que realmente se sane todas as necessidades desse grupo em especial. Então, com a criação do fundo, a gente vai conseguir separar um dinheiro para dar prioridade para esses atendimentos. E como os vereadores assinaram ali como coautores, fica também com eles a responsabilidade de estar buscando emenda para alimentar esse fundo, né, para que a gente consiga dar essa prioridade para os autistas. Porque hoje, por exemplo, todos os autistas, eles são atendidos dentro da rede pública de saúde municipal.
Eu não tenho uma prioridade. Se eu pegar uma criança que precisa de um diagnóstico, mas de saúde física, ela tá bem. Uma pessoa que está infartando, eu tenho que dar a prioridade para quem está infartando. Então, nesse sentido, as emergências e as urgências vão passando da frente e os autistas, né? Claro que vai tendo esse atendimento ali, mas de maneira mais morosa, né? Então, com o fundo, a gente vai conseguir dar a prioridade e a dignidade que eles merecem. Até porque, na última sessão que eu participei como vereadora, eu trouxe um dado muito importante, que é do Censo Escolar 2023-2024, que foi apresentado esse ano pelo MEC, que consta 44,4% do aumento de autistas nas matrículas da rede pública. Então, assim, quase metade de todo mundo que é matriculado tem autismo. Então, assim, é uma questão que a gente precisa olhar com cuidado, olhar com carinho, porque esse autista, ele vai crescer, ele vai ter emprego, ele vai pagar imposto. Então, a gente, né, precisa também ter esse cuidado, não só com eles, mas os pais já fazem isso, né? Então, a gente precisa devolver agora esse cuidado, né, como ente público, devolver esse cuidado, esse tratamento que é necessário. Muito bem, então criado e está em evolução esse projeto ainda, mas criado o Fundo Municipal. Foi aprovado Foi já, aprovado né? já, Sim, agora o prefeito é parceiro também, já está muito contente. Os trâmites de implementação já, vamos Isso, dizer os assim. trâmites de implementação. Além desse, amanhã vai à votação um projeto muito legal, que ele institui de fato também o Dia da Vitória em Timbó. O que é o Dia da Vitória? Todo ano a gente tem a homenagem aqui dos expedicionários, é feito já em Timbó todo ano, com os pracinhas que foram para a Segunda Guerra, né? E agora a gente vai, de fato, instituir esse dia no calendário municipal, que ainda não existia. Então, esse é um projeto meu também que vai para votação na terça-feira agora. E junto com ele vai a indicação. Eu sou autora, mas o coautor é o vereador Jonathan. E a gente pediu que o monumento fosse tirado daqui, colocado em frente à prefeitura, porque aqui não tem espaço, né, para se fazer uma homenagem, é uma via de passagem, né? Dificilmente alguém passa ali para contemplar o monumento, né? Então, a ideia é que o monumento vá agora para frente da prefeitura. A gente entende, até fiz um texto muito bonito que eu compartilhei com o prefeito, falando da nossa visão de futuro, sem esquecer o nosso passado. Porque a prefeitura, ela existe para projetar o futuro do município, né? Pensando assim, a grosso modo, mas que a gente sempre olhe para o nosso passado e lembre dessa parte tão bonita da nossa história, né? Onde a gente foi lutar contra o que a gente considera errado. E então a ideia é que o monumento vá agora para frente da prefeitura. O vereador Jonathan também parece que entrou com um pedido ali para alterar o nome da praça da prefeitura, também contemplando toda essa questão do monumento, do Dia da Vitória, mas aí em outro momento eu penso que ele deve falar sobre isso, né? E por hora, assim, foram os projetos que a gente conseguiu em 30 dias apresentar e com que eles fossem aprovados, né? No caso, também teve uma moção bem importante, que é uma moção de apoio ao projeto de lei 337 da deputada Ana Campanholo, 337/2023, que ele contempla que todas as salas de aula tenham vídeo monitoramento. A nossa cidade já tem. As escolas que não estão 100%, estão quase 100%. Mas aí as pessoas também me perguntaram, acho importante esclarecer, né? Mas por que esse Timbó já tem? Por que a gente votou e aprovou essa moção? Porque existem muitas cidades que não têm. E aonde não tem, o problema tem acontecido. A gente também tem visto através das redes sociais, né, muitas denúncias que acabam chegando de abuso, de briga, de várias situações. E que hoje é muito difícil se mudar uma realidade sem tu ter uma prova, né? Então, é tanto uma segurança para o aluno quanto uma segurança para o professor. Então, quando a gente aprova uma moção de apoio a um projeto que está tramitando, ele dá força para que esse projeto seja aprovado lá na ponta. E que o que é realidade hoje em Timbó, porque Timbó já entendeu a importância dessa transparência há muito tempo atrás, muitas cidades vão acabar acatando também assim que virar lei estadual. Então, é uma proteção, não só para as crianças de Timbó, mas para as crianças do nosso estado. Muito bem, Suelen, olha, né, nesse curto espaço aí que a gente tem também para conversar, mas que é mesmo para mostrar o trabalho que já foi realizado pela Suelen nesse curto espaço de tempo, 30 dias, olhem os projetos que foram apresentados, aprovados,
e a Suelen tendo a oportunidade, então, de atuar como vereadora. Ela que é suplente do Clauder, né, a primeira suplente do Clauder Gaik, e teve a oportunidade de atuar. E está aí, né? Está aí uma figura pública hoje, que é primeira suplente, já assumiu como vereadora, mas que mostrou, né, mostrou trabalho à nossa comunidade nesse período que esteve à frente de uma cadeira na nossa Câmara de Vereadores. Suelen, quero agradecer a tua participação aí, desejar sucesso para você. Certamente, em outras oportunidades, voltamos aí a conversar sobre outros projetos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço em especial a Câmara de Vereadores, os vereadores que foram muito parceiros e toda a equipe técnica da casa, né, que sem eles é impossível fazer qualquer coisa, e principalmente a comunidade timboense, que me acolheu como vereadora, recebi muitas mensagens, muito apoio, muito elogio, então agradeço as críticas também, porque são construtivas, né? E eu espero que futuramente, caso haja essa oportunidade, eu possa trazer mais projetos, porque eu tenho um monte de coisa bem legal para o município e tomara que a oportunidade ainda venha a existir mais uma vez.